Boa noite, boa tarde, sejam bem-vindos. A gente vai dar início hoje a uma jornada de relacionamentos. São 3 encontros. E o primeiro encontro será aqui, através dessa live aberta. Se chama Fluindo nas Relações, né? Esse é o objetivo dessa jornada, onde a gente vai poder tomar consciência de alguns pontos que podem estar adoecidos na nossa alma e adoecendo as nossas relações afetivas também. Então, é trazer a consciência e, além de todo o conhecimento, também vamos trabalhar a nível inconsciente, a nível energético, com liberações, movimentos de liberações sistêmicas, de constelação familiar e de terapia multidimensional. Então, esses movimentos serão nos próximos encontros, tá? Que vão ser pelo Google Meet. Então, quem quiser participar dos próximos encontros, dessa terapia em grupo, onde todos vão ser beneficiados, todos que estiverem presentes vão receber as liberações na alma e no campo. Quem quiser, entra lá no link da minha bio, tá? E é só se inscrever nessa jornada gratuita, Fluindo nas Relações. E aí, no grupo do WhatsApp, eu vou encaminhar para vocês o link do Google Meet. Então, lembrando, o próximo encontro não vai ser aqui no Instagram, tá bom? Vai ser no nosso grupo, de certa forma, né, fechado, só para quem tá dentro do grupo, eu vou encaminhar o link. Então, vamos ao que interessa. Vou me apresentar também, né? Eu sou a Evelyn Dulce, eu sou consteladora familiar, trabalho com várias terapias breves dentre elas, né, hipnose, programação neurolinguística, terapia multidimensional. Então, a gente já tem uma jornada aí, né, de conhecimento, de aprofundamento nas questões do nosso inconsciente, da alma, várias ferramentas que a gente pode estar utilizando para chegar nas causas ocultas das nossas dores, desarmonias, dos nossos traumas, do que não está fluindo na vida. Mas hoje, em específico, eu vou trazer a constelação familiar, tá? Vou trazer embasamentos da filosofia sistêmica e como ela pode nos ajudar a ter melhores relações mais saudáveis, mais equilibradas, ok? Todos estão me ouvindo bem, que hoje eu tô testando um microfone novo. Se vocês puderem me dar um feedback aí, se o som tá bom, só me dá um oizinho aí. Só para saber se o som está dando um retorno limpo e bom para vocês. Ok? Então vamos lá, vamos conversar mais um pouco. Hoje a gente vai abordar isso, obrigada, Ana. Uma das leis principais da constelação, né? Na verdade, a gente usa 3 leis dentro da constelação familiar para harmonizar as relações. Quando essas 3 leis são respeitadas, as relações fluem, são saudáveis. Quando alguma dessas leis ou todas não são respeitadas, a relação adoece, as relações adoecem, né? E a gente também está adoecido junto, ok? Ao longo dessa jornada a gente vai falar de todas essas leis, né? Mas para poder aprofundar mais um pouco, eu vou falar específico de uma cada vez, para a gente poder ter um entendimento um pouco mais profundo, tá? Não ficar tão raso assim. Também para a gente trazer para a nossa experiência, para compreender melhor como que aquilo está reverberando na minha vida, qual que é a minha postura perante aquela lei. E hoje a lei que a gente vai trabalhar é a lei do equilíbrio de troca nas relações, de dar e receber. Então não basta só amor. Para quem acha que basta só amor para uma relação ir adiante, não basta só amor. Basta que essas ordens sejam respeitadas, né? Que é do pertencimento, da hierarquia e a do equilíbrio. Hoje a gente vai abordar a lei do equilíbrio. Evelyn, o que é essa lei do equilíbrio de troca nas relações? Essa lei do equilíbrio, ela diz a respeito do meu investimento na relação. Então, toda relação que a gente entra, a gente tem moedas de troca. Nem sempre a troca ela se dá através de coisas materiais, dinheiro, mas
Moedas de trocas também podem ser sentimentos, podem ser demonstrações, podem ser afeto, pode ser o respeito, pode ser um caminhar junto, olhar junto para coisas que o casal deseja, né, para um futuro. Moedas de troca na relação podem ser várias coisas, tá bom? Carinho, cuidado, infinitas coisas. Então, a lei do equilíbrio, ela fala isso, que nós devemos ter moedas de troca semelhantes dentro da relação. Então, eu dou um pouquinho e o outro me retorna aquele pouco semelhante. E a gente vai trocando, fazendo essa dança. E aí, em outra hora, eu dou um pouco mais do que eu estava recebendo. Aquela pessoa se alegra com o que recebeu e me dá um pouco mais. Nessa segunda fase, o amor já vai crescendo, né? Bert Helling fala isso, porque cada hora um vai se alegrando com um pouco a mais que recebeu e dá mais para o outro. E nisso a relação cresce junto, o amor cresce. Porém, algumas vezes a gente não percebe esse equilíbrio, tá? Não existe esse equilíbrio, essa dinâmica. Então, a gente pode observar relações adoecidas, onde a troca não tem esse balanço. Então, ora alguém está dando muito e o outro não consegue retribuir. Ora a pessoa não consegue nem dar nem receber. Ora o outro não sabe receber. E aí vão vindo várias queixas que eu vou recebendo assim dentro da constelação familiar. Evelyn, eu faço de tudo pelo meu esposo, cuido dele, ele não faz nada por mim, todo tempo eu tô lá, ele não me vê, ele não me olha. Aí chega outra pessoa, nossa, Evelyn, eu tô num relacionamento e ela tá me sufocando, e ela tá pedindo coisas que eu não posso dar pra ela, coisas que eu não tenho pra dar pra ela, eu tô ficando doida naquele relacionamento, eu me sinto muito mal, porque ela tá me dando demais, eu não tenho aquilo pra entregar. Então vem alguns exemplos de reclamações que a gente observa, né? Cobranças excessivas dentro da relação. Você tem que me dar isso, você tem que fazer aquilo, ou você não fez isso, não fez assado. Brigas, discussões, né? Alguém se sentindo rejeitado, não visto, e por aí vai. Mas muitas vezes a relação ela não precisa terminar, né? Ela pode ser harmonizada, ela pode ter um movimento ali para poder voltar a equalizar essa conta, né? Essas moedas de troca ali dentro da relação. Então, não precisa tudo chegar ao fim, né? Antes a gente pode olhar, ver que dinâmica está adoecida que eu posso corrigir, tá bom? Muitas vezes essa correção, ela vem com a tomada de consciência. Nossa, Evelyn, você tá falando isso, eu tô me identificando, eu tô vendo que realmente eu não tô sabendo receber, e eu vou me permitir receber. Eu tô muito fechada para essa relação, vou me permitir receber. Às vezes só tomando consciência a pessoa consegue. Evelyn, nossa, eu tô vendo que eu estou me doando demais nessa relação, eu realmente estou dando demais de mim, sufocando o outro, eu tô percebendo, eu vou dar menos. Pode acontecer simples assim, ou não. E se não adiantar a tomada de consciência, é porque na alma estou adoecida. Na alma existe uma falta, algo que não foi curado. E aí eu não vou conseguir simplesmente com uma tomada de consciência fazer esse movimento e deixar minha relação saudável, deixar a troca harmônica, tá? Na maioria das vezes, não acontece só na tomada da consciência, tá bom? Não acontece. Na maioria das vezes temos questões profundas mesmo, dores profundas na alma que nos levam a desequilibrar essa troca na relação afetiva, tá bom? E aí a gente traz a constelação familiar. Nesse ponto ela pode te ajudar a olhar para o que está oculto ali, qual é esse buraco na alma, qual é essa falta. Por que eu tô desequilibrada nas relações? O que eu preciso resolver lá atrás, né? Que nó eu preciso desemaranhar, resolver do meu passado para trazer a solução para o meu presente e até para o meu futuro, para equilibrar essa troca da relação. O que aconteceu lá atrás, né? Qual que é a minha dinâmica de troca lá de trás, principalmente com meus pais? Então,
enquanto eu não me curo na fonte, enquanto eu não tomo a fonte por inteiro, não me alimento da fonte, que são os pais, eu vou para uma relação e não consigo trocar. E aí vem um ponto que não adiantou tu tomar consciência que você tem que dar menos ou mais, ou etc., se abrir para a relação e saber receber. Por quê? Você precisa fazer outra coisa antes, que é se curar na alma perante aos pais, a fonte. Então, o que a gente não resolveu lá de trás vai afetar a relação aqui no hoje. 70% das constelações que eu abro de relacionamento, elas vão parar em pai e mãe. Vão parar em alguma dinâmica adoecida do pai e da mãe. Seja do casamento deles, da criação deles, da criação da sua criança perante a eles. Principalmente a sua criança ferida, tá? Sempre vai ter uma criança ali ferida, que é a sua criança ferida. Então, esse vazio que eu tô falando mora onde? Mora na fonte. Quem é a fonte? Os meus pais. E esse vazio tá onde? Tá na minha criança. Essa criança que não foi curada, ela vai para dentro da nossa relação afetiva. Isso é extremamente sério. É muito sério. E aí as relações nunca vão ficar equilibradas, equalizadas. A conta nunca vai equalizar. Vai ser uma bagunça total. Tá bom? Sim, sempre nossa criança, a chave da nossa cura, sim. Tá? Essa criança, gente, vocês não vão falar em toda a live, em todo o processo. Porque não tem como você passar pela autocura, pelo seu despertar, sem você trabalhar sua criança ferida, sua criança interior. Às vezes a gente acha que nada aconteceu, que a nossa vida foi uma maravilha. Mas coisas sutis traumatizam a criança, tá? E ela carrega também muitas programações do sistema, sendo leal ao sistema. Ela não tem essa percepção que a gente tem, isso é bom, isso é ruim, isso eu não quero, isso eu posso soltar. A criança não. Ela abarca tudo e por amor ela segura. Inconscientemente ela vai segurando isso até a nossa vida adulta. E aí a gente tá dando um monte de tropeço aí, não tá sabendo por quê, né? Inconscientemente existe sim algo nessa criança para ser curado, principalmente perante a fonte, que são os meus pais, tá? Então, voltando também nessa questão do equilíbrio, né? Um ponto que eu não falei. Às vezes, você dá um pouco menos e a pessoa vai dar mais. Em outro momento, vai acontecer um equilíbrio. Aquele que não conseguia dar quase nada, em outra vez ele vai dar um tanto bem maior, tá? Para poder compensar. Então, nem sempre a gente vai estar conseguindo dar moedas iguais. Tem hora que eu vou dar um pouquinho menos, hora eu vou dar um tantão mais e vou receber um pouquinho menos. Mas o parceiro, né, ou a parceira, ela estando realmente dentro da relação, né, de alma disponível para que aquilo dê certo, ela vai em um momento compensar aquilo que não foi dado, tá bom? Então, não esperem sempre que as moedas sejam iguais, nem sempre as parcelas vão ser iguais ou semelhantes. Pode ter momentos que as parcelas vão ser bem diferentes, bem distonantes uma da outra, tá bom? E tá tudo bem. O importante é que em outro momento, mesmo que seja mais à frente, isso seja compensado de alguma forma, tá? Deixa eu ver, Jaqueline perguntando, eu sou gestante, pode permanecer aqui? Claro, gente, a constelação, ela é algo que não coloca a vida de ninguém em risco, muito menos de um gestante, de um bebê, não tem contraindicação nenhuma, tá? Muito pelo contrário, é um processo amoroso, tá? A única coisa que eu falo da constelação, que não é para gestante, que é para todo mundo, é que quem está aqui para acompanhar uma jornada de autoconhecimento, seja de constelação ou outro tipo de terapia, que esteja aberto de coração e disposto a acolher tudo isso que a gente traz com o seu adulto maduro, tá? Porque se eu vou com a minha criança, eu não vou conseguir aproveitar aquilo. E eu vou pro papel da vítima, né?
E aí eu posso me indignar com aquilo que o constelador ou o terapeuta vai trazer. Porque eu tô na criança birrenta, na vítima, eu não quero. Não quero trazer aquilo pra mim, eu vou discordar até a morte. E aí eu vou bater pé, vou ficar estressada e irritada. Então, isso é para todo mundo. Quem quer ir para uma jornada de autoconhecimento, vá com o seu adulto maduro, tá? Mas não tem contraindicação nenhuma, tá bom? Zero contraindicação. A única coisa que eu falo é isso. Esteja disposto a olhar para o novo e acolher com o seu adulto. E a gente vai conversar um pouco desse adulto, dessa criança aqui, para vocês entenderem. Quem tá chegando atrasado, seja bem-vindo, tá? Eu vou deixar gravada essa live, eu vou disponibilizar no grupo, tá? Então entra lá pro grupo, tá o link na bio, até para você participar dos próximos encontros. O meu nome, vou me apresentar de novo, Lilian, eu sou Evelyn Durso, tá bom? Então vamos continuando. Então, adultos maduros, venham. Vamos acolher no colinho hoje essa criança ferida, tá? Olhar com respeito, com amor, sem julgamento para ela e para o passado de vocês, até para que seja mais fluido, né? Esses encontros, para que realmente o que eu trouxer possa tocar aqui, ó, tá bom? Porque se você vai para a criança ferida, para defesa, o que eu coloco aqui, você faz assim, ó, repele. E tá tudo bem, é um processo. Tá bom? Às vezes, vamos dizer que a flecha do cupido, ela entra de primeira, às vezes ela bate e volta em outro momento, ela consegue penetrar direitinho, né? Usando essa metáfora. Então, tudo tem o seu processo, tá? Não se cobre muito também. Às vezes, a resistência, ela vai se apresentar e vai ser presente e ok. Acolhe também a resistência da criança, mas toma consciência e traz pro adulto. Então, vamos lá, né? A gente tá falando de lei do equilíbrio dentro das relações, né? Pra gente poder ter boas relações, poder ter relações mais justas, né? Nessa troca de carinho, afeto, amor, dedicação, de objetivos, sonhos, tudo que uma relação merece ter, né? Todas essas moedas de troca dentro de uma relação. E aí, o objetivo é equalizar, tá? Pra quem chegou atrasado, o objetivo é equalizar essas trocas. Uma vez que não é equalizada a troca, mesmo que no momento, não seja no momento instantâneo, mas no pós, aquela relação ela vai ficar na dívida, tá? Vai existir uma dívida naquela relação. E aquela dívida vai pesar na relação. E vai começar a se esvair. A relação ela vai se dissolvendo, tá? Por causa dessa dívida. Então, Evelyn, onde essa dívida ela vai entrar? Ela vai entrar para quem está recebendo muito. Então, é extremamente pesado para quem recebe muito, para quem recebe além da conta. Aquela pessoa que está recebendo muito do parceiro, muitas vezes ele sai da relação porque ele não tem aquilo para dar de volta, para devolver à altura, tá? E muitas vezes ele não tem para devolver a altura porque o que a gente está pedindo pro parceiro não é do parceiro. Não é do papel de homem ou de mulher dentro da relação, tá? Isso eu já vou explicar. Então, muitas vezes vai pesar porque o que o outro tá me dando é tão grande, é tanta coisa, eu não tenho para dar aquilo de volta para ele. Porque ele tá me dando demais. E aí aquela pessoa ela vai sair da relação, porque ela vai falar assim, nossa, eu vou viver eternamente numa dívida, não dá. Aqui é pesado pra mim, aqui eu não fico, aqui eu saio, tá? Pra quem dá muito também na relação, pesa. Fica uma dívida gigante, ele vai olhar pro parceiro cobrando ele quase que eternamente, né? Vai vir uma conta, assim, final gigante, porque eu tô dando tanto, e o tanto que eu tô dando é o tanto que eu tô esperando. E muitas vezes o parceiro não tem pra dar o tanto que eu tô dando. E aí eu vou esvair minha energia vai acabar naquela relação, vai me sugar, vai me drenar, vai drenar minha vida e eu vou ficar desencantada da relação, totalmente desencantada. Muitas vezes a questão é mais profunda, grave isso aí, tá bom? E também quem não consegue nem dar nem receber, né? Então, vai pesar também para quem não consegue dar nada, para quem não consegue receber nada, a pessoa vai também se sentir assim, 100% em dívida. 100% em dívida, tá bom?
Então, onde ficar dívida na relação, uma hora essa relação se esvai. Vai um para cada canto. Vão ser dois infelizes. Um porque tá dando muito, outro porque tá recebendo demais, não consegue pagar. Talvez nunca vai conseguir pagar. Um porque não consegue receber, não consegue nem dar nada, né? Às vezes nem é um pouquinho, é nada. E aí fica o débito. O débito, ele faz sucumbir as relações, tá bom? Deixa eu ver aqui se tem mais comentários. Se tiverem dúvidas, vocês podem ir colocando aí, tá? Fiquem à vontade, trazendo situações da vida, dúvidas sobre o tema que a gente tá abordando. Vocês podem ir colocando que eu vou lendo e a gente vai conversando aqui, tirando a dúvida. Que a dúvida de um pode ser de muitos, tá? E pode ser bem enriquecedora aqui pro nosso bate-papo. E voltando, né? Às vezes a pessoa tá dando tanto na relação e aí você olha pra pessoa, você vê que ela não olha mais pra nada. Ela não olha pra ela não olha pra vida dela, ela não olha pros sonhos, objetivos, pro seu trabalho, nada. Ela só olha pra relação, só fala da relação, a relação, o que ela tá dando, o que ela tá deixando de receber. É como se ela fosse abduzida, possuída pela relação. E aquilo suga ela, drena ela, a energia vital toda dela é investida onde? Na relação. E eu te pergunto, a pessoa que faz isso, você acha que ela tá bem na alma? Você acha que ela tá curada na fonte? Não. Então, quem já esteve nesse lugar ou quem está nesse momento, abra o coração para olhar para sua fonte, pai, mãe, a sua criança, tá bom? Porque o que você está buscando aí não é de relacionamento afetivo. Na maioria das vezes, quando tá desequilibrada a relação afetiva, é porque a gente está buscando coisas ali que não são da relação afetiva. Ou estamos projetando também coisas que não são da relação afetiva. Então, enquanto eu não me curar no meu pai e na mãe, nessa fonte, não me preencher disso, não me tornar inteiro, isso que faltou, o buraco que existe aqui, eu vou projetar na relação, vou projetar no parceiro, tá? Ou eu vou compensar no outro. Então, como que eu vou projetar? Exemplo, eu tive uma infância onde eu tive alienação parental, eu me senti rejeitada pelo pai, eu me senti rejeitada pela mãe, não me senti vista, amada, elogiada, aprovada, principalmente amada e acolhida. E aí eu chego numa relação e eu vou pedir aquilo de quem? Eu vou compensar aquilo através de quem? Do meu parceiro. Então, eu vou estar pedindo que ele me dê. Me dê eternamente. E ele nunca vai ter para me dar, porque o que eu estou pedindo é de quem? É de relação afetiva? Não. Eu estou pedindo algo para ele que a minha criança não ganhou do pai. E aí eu te pergunto, se você está nessa postura, você está numa relação afetiva mesmo? Você acha que isso é uma relação afetiva? Não é, isso é uma relação de uma criança ferida buscando um pai ou buscando uma mãe ou buscando algo que não teve ali, do seu pai, da sua mãe. Isso não é relação afetiva. E muitas vezes nós estamos vivendo relações assim, que eu chamo de relações disfuncionais. Então eu não resolvi em mim, na minha alma, e aí eu vou totalmente cheia de buracos vazios, coisas mal resolvidas do meu passado, principalmente com pai e mãe, e chego numa relação, a relação nunca dá certo uma atrás da outra, nunca dá, eu sempre estou insatisfeita, eu aponto o dedo pro parceiro, nunca acho o parceiro certo, mas será que a culpa é do parceiro que você não achou correto? Ou é você que não olhou ali e não consertou? Isso que precisa ser consertado na alma. Então, a minha chamada é essa, vem pra dentro, conserta primeiro dentro, que aí quando você estiver numa relação tudo flui. Enquanto você não faz essa jornada, traz pra você essa responsabilidade. Não adianta jogar bomba no outro. Falar que é o outro, que é o parceiro, que é o do podre, que é o universo, que é, sei lá, fulano e ciclano, né? Então quando você se cura, as relações afetivas também que você vai atrair e viver vão se curar junto da sua cura interna, tá?
desse olhar que você precisa dar para a fonte, para os seus pais. Então, muitos de nós temos essas questões com os pais. Eu acho que 90% de nós temos, né? Muitos não querem admitir, mas a maioria de nós temos faltas. Uns têm faltas maiores, outras menores, mas sempre temos faltas, porque os pais não são perfeitos. Em algum momento eles vão frustrar a gente, tá? Em algum momento eles vão frustrar a nossa criança e não vão dar alguma coisa que ela esperava. Isso é super natural. E ok, só que isso gera traumas nessa criança, né? Mesmo a gente tendo a consciência de que isso é normal, a nossa criança, ela não vê desse jeitinho tranquilo que eu tô falando, tá? Ela faz disso quase um elefante, né? Às vezes vira o fim do mundo para essa criança. É uma dor extremamente profunda na alma dela. E sim, tá? É tudo a nível inconsciente. A nível inconsciente. Eu não sei, não tenho consciência, mas é aquele instinto daquela ferida, daquela criança machucada que me guia nas relações, tá? Então vai sendo tudo inconsciente. Como, uma pergunta aqui da Marília, como equilibrar o dar e o receber se é inconsciente? Esse inconsciente que eu tô falando é isso. A gente vai se curar primeiro. Tu vai lá na fonte, olhar para sua relação com seus pais, para você chegar inteira na relação. Então, você vai dar esse mergulho aí na sua alma, tá? Que aí você, na consciência, vai conseguir ter atitudes, né? Comportamentos equilibrados. Se você não curar aqui na alma e no inconsciente primeiro. Você cura aqui primeiro para depois trazer para a vida, trazer para o externo, trazer para a consciência, para os seus movimentos, para as suas relações. Então, é primeiro aqui, tá? Então, a primeira cura aí. Se você curar aqui dentro, você consegue equilibrar aí fora, tá bom? Deixa eu ver mais perguntas aqui. Vamos lá. Só para eu não perder aqui, tá? Vou respondendo algumas perguntas devagarzinho, só para eu não perder de novo os links aqui que eu tô trazendo. Então, a gente tá falando de pai e mãe. Como foi a relação de vocês com pai e mãe, né? O que eu tô projetando, o que eu tô pedindo do outro, que o outro não pode me dar, porque não é do papel dele. O que eu tô pedindo pro meu namorado, pro meu marido, pra minha esposa, que não é do papel dela. E aí eu tenho que recolher isso pra mim e curar em mim essa falta primeiro, tá? Se eu chego com buracos na relação, essa relação ela vai ter buracos, tá? Porque o que eu vou esperar nunca vai ser preenchido, porque não é da relação, tá bom? Isso é algo assim essencial. Então assim, não busquem metade da laranja, você tem que chegar completo na relação, você tem que ir inteiro. O outro, ele não te completa. A gente tem essa frase que muitas vezes eu acho que é uma frase infeliz. Não é o outro te completa. Você tem que chegar inteiro na relação. O outro, ele pode te complementar. Completar, não. O outro, ele pode andar junto, agregar. Completar, não. Esse completar é com você mesma. Com você mesmo. Então, você chega inteiro na relação. Se você ficar delegando que o outro te complete, tenha certeza. Você não tá bem resolvido com pai e mãe. Você tá querendo compensar algo dentro de relação afetiva. Então, vai inteiro. Metade da laranja, não. Vai inteiro e transborde o inteiro que você é pro outro. Não pedindo que o outro te complete uma parte, não. É muito diferente e faz toda a diferença realmente dentro de uma relação para ela fluir, para ela crescer, para ela ir adiante, que é o que a gente mais procura, né? É o que a gente espera, mas a gente esquece de trazer essa responsabilidade pra gente também. Não é mágica, tá bom? Demanda muito da gente, dessa vontade de olhar para dentro. E não é do dia pra noite, é um processo, tá bom? E aí, aproveitando, né, nessa deixa aqui do processo, me perguntaram aqui, só de eu estar participando aqui, estando aqui, já libera algumas coisas presas em mim? Sim, tá? Tomada de consciência é uma coisa que já vai te ajudar a liberar coisas, mas depende da sua abertura. Será que eu estou realmente disposto a fazer o movimento de olhar pra dentro? Porque olhar pra dentro, gente, não é gostoso igual chupar o sorvete,
comer um doce gostoso, assim, um pudim, etc, etc. Você vai olhar pra dentro, você vai olhar pra onde? Pra falta, pra dor, pra rejeição, pra mágoa, pra um monte de coisa que aconteceu que você até hoje, se não foi curada, é porque doeu muito e você não quis olhar. Então você correu muito tempo de olhar pra isso. Então vai o quê? Exige coragem realmente e abertura pra você fazer esse processo aí, tá? Então assim, vai depender muito de você, do quanto você vai pegar isso, vai trazer pra dentro, se proporcionar esse processo de cura. Então, tomada de consciência 1, tá? Nos outros dias, a gente vai fazer movimentos de liberação coletivos, que é uma terapia em grupo, tá? E aí, Evelyn, mas a terapia em grupo, ela vai solucionar a minha vida, meu relacionamento, ela vai te dar um caminho, tá? Igual hoje eu tô fazendo aqui, eu tô te dando um caminho, tô abrindo sua consciência. Na terapia em grupo também, a gente vai abrir mais um pouco de consciência. Com os movimentos no campo, a gente vai trabalhar um pouco mais na alma e no inconsciente, mas é em grupo. Eu não consigo ser específica e cirúrgica igual em uma constelação, em um atendimento individual, tá? Mas já ajuda. Já vai te dar um caminho, já vai tirando algumas cascas dessa cebola, já vai te ajudando em alguns processos e já vai te fortalecendo também para você dar um mergulho mais intenso, porque em algum momento você vai ter que dar um mergulho mais profundo, tá? E eu falo que nunca é saudável coisas bruscas, então às vezes é bom a gente estar nesse processo aos poucos. Eu vou abrindo minha alma aos poucos, vou me curando aos poucos, agora eu vou num processo em grupo, coletivo. E aquilo vai me fortalecer, já vai começar a me liberar, mas em outro momento eu vou precisar aprofundar, porque tem coisas ali que eu só vou conseguir ver no atendimento individual, para ser mais cirúrgico. E aí no outro momento eu posso ir lá. Mas sim, tá? Ajuda sim, e já vai fazendo todo um processo de liberação. Lembrando que é 50% eu, né? E 50% vocês. Eu entrego. E quem escolhe acolher, né, e trazer pra vida esses ensinamentos são vocês, tá bom? Ok. Vamos lá, eu vivi anos no meu casamento com a criança ferida, só entendi isso ao conhecer a constelação. Isso, e aproveitando a deixa da Ana, né, é isso que eu ia falar, né, a gente tá em relações disfuncionais. O que são relações disfuncionais? A minha criança, ela tá à frente da relação, pedindo algo pro parceiro que ele não pode dar. E muitas vezes até o parceiro também tá na criança ferida pedindo algo pra mim que eu não posso dar. Porque a gente vai atrair semelhantes, tá? O que eu não curo em mim, eu atraio no parceiro. Então é provável que eu atraia um parceiro com uma ferida parecida com a minha. E aí vai ser nesse momento que eu vou dar de cara com essa pessoa, eu vou querer fugir, tá? Isso até aconteceu uma semana atrás, né? Há umas semanas atrás, uma constelação que eu fiz, porque o parceiro, ele olhava para a parceira e ele não conseguia ficar ali. Ele falava, Evelyn, eu tenho vontade de sumir da relação, mas eu amo muito. Por quê? Ele olhava para ela, ele vinha quem? A criança ferida dele, porque a história dos dois era igualzinha. A mesma dor que os dois tinham com papai e mamãe era igualzinha. E tava um pedindo pro outro o que não ganhou do pai e da mãe, né? Então já eram duas dores, a história era igual, quando um olhava para o outro, via a sombra do outro, e aí batia de frente, queria um fugir do outro, e aí no segundo ponto, tava um pedindo para o outro que não ganhou do pai, isso é pesado demais. Se alguém te pede para você o que não ganhou do papai e da mamãe dentro de uma relação, você vai achar isso leve? Você vai achar isso legal? Saudável? Claro que não. E a pessoa que tá te pedindo isso, ela não tá te vendo. Tá? Porque ela tá vendo a ferida, a projeção dela em você. Consegue entender? Se eu projeto no outro a minha falta e busco isso na relação, eu não estou vendo o parceiro. Eu estou vendo a minha falta nele, mas ele eu não estou vendo. E essa pessoa vai realmente não se sentir vista dentro da relação. E eu também não vou me sentir vista, porque eu tô vendo nele a minha falta. Exemplo, a minha falta é o meu pai. E aí, eu não vou me sentir vista, porque o olhar que eu estou procurando nele é o olhar de quem? Do pai. Então, eu também não vou me sentir vista. Consegue entender como isso é complexo? Né? Sempre vai respingar, tá?
para os dois lados, sempre, sempre. E aí vem dependência emocional. Ai, Evelyn, eu tô numa relação, não consigo sair dessa relação nunca, eu tenho medo de sair da relação, de ser infeliz na vida. E a relação tá adoecida, é abusiva, é horrível. Ai, não aguento mais, eu quero sair, mas não consigo. Por quê? Você tá dependendo do amor dessa pessoa, você tá projetando seus pais nela e quer ficar se alimentando. Igual um sanguessuga dessa pessoa. Você tá ali, ó, sugando, igual um vampirinho. Me dá, me dá, me dá o que meu papai não me deu, o que minha mamãe não me deu. E aí você tá apanhando, tá tomando só bordoada na relação ali, mas tá ficando. Por quê? Você tem um ganho positivo. Tô tentando recuperar algo que eu não ganhei do papai e da mamãe. Na verdade, você nunca vai recuperar aquilo ali, tá? Nunca vai conseguir ali, mas você acredita que aquele vai ser um meio de conseguir, tá? É uma compensação. E aí você vai cair na furada de ficar em relações, às vezes, horríveis, por causa de uma dependência emocional. Eu dependo do outro para me nutrir do amor dele. Que amor é esse que eu quero receber? Será que é dele mesmo? Ou é de papai e de mamãe? Ok? Deixa eu ver mais comentários aqui. Ana, eu dei muito de uma forma e vejo que meu marido também deu na parte financeira. Tá. Pois por muito tempo fui totalmente dependente financeiramente. Mas mamãe é dependente do meu pai até hoje, seguindo o padrão. Sim, né? E essa troca de moedas que eu tô falando não tem nada a ver com o financeiro, sabe? Não quer dizer que se você tá numa relação e você não pode, você escolheu ser dona de casa e ele que vai trabalhar, não quer dizer que isso vai desequilibrar a troca, né? A gente tá falando de trocas mais profundas, né? Da entrega na relação, do amor, do carinho. Para algumas relações isso até pode pesar, né? Vai de cada um. Mas isso que você falou é interessante, porque é um padrão, né? Que você tá repetindo da sua mãe, né? E do seu pai. Mas não pode não ser desarmônico isso. Talvez você veja isso com peso, porque você olha para sua mãe com julgamento. Então, talvez você julgue ela. Você olha assim, minha mãe nunca trabalhou, sempre dependeu do meu pai. E aí, o que você julgou, o que você faz? Você repete os passos, tá? O que você julga e exclui, você atrai ou você se torna aquilo. Você repete a história. Então, eu sinto muito isso, que é... Não julgue a sua mãe, julgue menos o casamento deles, tá? Quando a gente julga também o casamento dos nossos pais, a gente vai trazer isso para nossa relação. E aí, trazendo para esse dar e receber. Se eu julguei muito a minha mãe porque ela ficou na relação como a mãe do meu pai, ela se doou, virou a mamãezinha dele, meu pai não dava afeto, não aparecia em casa, era do mundo. Aí eu vou chegar numa relação, né? Porque eu julgo os meus pais, eu olho eles assim, não tomei eles no coração, vou chegar numa relação e o que vai acontecer comigo? Vou atrair um homem igual meu pai e vou fazer os mesmos comportamentos que mamãe. Não me curei na fonte, ainda estou excluindo eles, a história deles e do casamento deles. E aí aquilo vem para minha vida, tá? E aí vai também descompensar o meu equilíbrio do dar e receber. Por quê? Eu já vi aquele modelo de relação disfuncional, onde não tinha equilíbrio na troca. E aí eu julguei e repeti. Ou muitas vezes você nem julga. Tá tão inconsciente que você olha aquela relação disfuncional dos seus pais, que não tinha equilíbrio de troca, e você acha aquilo natural, normal. E aí... sua criança olha aquilo, vai ancorando, né, trazendo para você essa programação na sua vida adulta. O que você faz? Você entra numa relação desequilibrada, onde não existe troca, né, que equalize, e você acha aquilo natural, porque você viu seus pais fazendo aquilo. E talvez você ache que aquilo é relacionamento afetivo saudável, e não, né? Então, também nessa jornada a gente vai soltar esses padrões aí que a gente precisa soltar, que a gente trouxe, né? Esses scripts que estão aqui no nosso mental, na nossa alma, que ficam girando no automático. Muitas vezes a gente não percebe, né? Então, assim, não é que a sua vida seja ruim, é que você carrega scripts horríveis às vezes. Não é que a vida seja
ruim contigo, que o destino seja ruim com você, mas que você carrega programações, comportamentos e crenças totalmente limitantes na sua configuração aqui no seu HD, no seu computador. Então a gente também vai fazer esse trabalho aí nesses dias de jornada, tá bom? Vamos lá, mais perguntas. E quando existe ausência ou morte do pai, o que eu levo para minha relação de casal? Nessa questão aí, você pode levar a falta do pai, a falta da presença do masculino, tá? Às vezes até uma insegurança, né? Porque eu não tive a relação com meu pai e eu não fortaleci essa relação de segurança. A relação de segurança vem muito do pai, tá? Esse recurso de segurança. Então eu vou para a relação totalmente insegura. Por quê? Eu não tive muito contato com meu pai. Ele morreu precocemente. E isso foi uma dor profunda na minha alma. Então eu posso ir com essa falta do pai, além da falta dele, a falta dos recursos que vem com a figura paterna do masculino, tá? Que é foco, é segurança, é saber dizer não, definir as coisas, as relações, dar direcionamento, tá bom? Tem que olhar específico também, tá? É o que eu falei, hoje a gente tá aqui, eu tô trazendo visões mais gerais, mas cada caso é um caso. Não existe uma receita de bolo assim certinha, entendeu? Cada caso é um caso. Mas pode ser que não seja em si a morte, mas a falta, a ausência. E essa ausência já poderia estar vindo antes da morte. Já da falta de amor, de alguns momentos de amor interrompido que a sua criança teve com esse pai, tá? E aí é como se a morte fosse só mais um movimento de falta, mas já existem outros movimentos anteriores da falta, tá? Isso me vem muito aqui falando contigo. Será que a falta mesmo é só a falta da morte ou são outras faltas mais profundas lá da sua criança, tá? E aí, se a gente não viveu esse luto e tá no luto, eu levo o luto para onde? Eu levo a morte para onde? Para a relação, tá? Então, eu posso estar levando um campo de morte, de luto não vivido para a relação. Já aconteceu vezes de eu constelar relacionamentos afetivos e a pessoa estava sabotando a relação, levando a relação dela para a morte. Por quê? Ela só olhava para a morte, ela só olhava para o pai dela que foi assassinado. E ela não se sentia merecedora de estar na vida e de ter coisas boas na vida, como uma relação saudável. Então ela se punia por estar viva e assim sabotava também tudo de bom que ela teria na vida como uma relação, porque ela só olhava para a morte e na alma dela, o movimento inconsciente dela de alma era o quê? Eu quero morrer junto com meu pai. E nisso ela estava morrendo para a vida dela, né? Estava travando todas as áreas da vida e a relação estava morrendo junto. Então esse também é um outro movimento, tá? É sempre muito amplo, tá? Essas questões aí sempre podem ir caminhando para outros lugares. Vamos lá. A dependência financeira nem sempre causa desequilíbrio. Não, eu não acho não, sabe? É o que eu falei, essa moeda de troca que a gente tá conversando aqui, ela é além de material, ela é além de financeiro, tá? São coisas sentimentais, de entrega de alma, de fazer pelo outro, de olhar para um sonho comum. Que nem eu conheço pessoas que são donas de casa, né? Tem filhos e tem um marido que vai trabalhar e aquilo é super harmônico, né? De alguma forma, ela não dá o dinheiro, tá? Mas ela tem uma troca ali. Qual que é a troca dela? É a dedicação dela pela casa, pelos filhos. Você tá entendendo? Então, por mais que ele traga o dinheiro, ela não precisa devolver na moeda do dinheiro para ele, para equilibrar essa troca ali. Ela equilibra de outras formas, ok? Vê se você consegue trazer isso para a alma, tá? Então, se a gente tá muito apegada nisso aí, Ana, não tem equilíbrio na minha relação porque eu não trabalho, só ele que trabalha, eu sou dependente financeira, por que você tá querendo sabotar a sua relação com isso daí na cabeça?
E aí eu te falo, volta para dentro da alma e olha para coisas mais ocultas, tá? E por trás dessa queixa aí tem uma coisa mais oculta, provavelmente uma sabotagem, uma autossabotagem dessa relação. Ou alguma já desarmonia bem mais profunda do que isso, do que essa queixa. Mas nesse ponto, essa questão do financeiro não desequilibra a troca, tá? Você pode compensar de outras formas, com a sua dedicação pela casa, pelos filhos, sabe? Ajudando de outras formas, tá bom? Tá, mais perguntas. E essa criança ferida só curamos na constelação individual? Não, a gente cura essa criança ferida a vida toda, tá? Não achem que é simples. Já adianto que não é simples, é um processo, ok? Então a gente vai curar num processo em grupo, num workshop, numa jornada em grupo, lendo seu livro de autoconhecimento. Você vai curar essa criança em sessões individuais, seja de constelação, de terapia multidimensional, de hipnose, seja o que for. Você vai curar sua criança de várias formas, não só em uma constelação individual, tá? A constelação individual, o que ela faz? Ela permite você dar um mergulho mega profundo, mega cirúrgico, tá? Que às vezes no grupo a gente não consegue chegar. Que eu não consigo em cada um aqui destrinchar, sabe? Olhar onde foi o trauma, quando aconteceu, como foi, por quê, ressignificar um a um. Eu consigo trazer de uma forma ampla, mas não quer dizer que isso não cure. Isso já ajuda muito, já vai liberando, tá? Mas talvez em algum momento será necessário, né, um processo individual, não só de constelação, mas de outras terapias, tá bom? Tá, Jaqueline, meus pais tiveram um casamento até o fim, mantiveram o casamento até o fim, mesmo com altos e baixos. Relações são assim, tá, gente? Vão ter altos e baixos. Se a gente tá esperando uma relação super perfeitinha, você tá totalmente fora da realidade, você tá vivendo na sua criança, tá? As relações, elas têm altos e baixos, não existe perfeição, algo 100% equilibrado, não. Vai ter uma hora que desequilibra, outra hora volta equilibra, é uma dança. É igual ondas do mar, tá? Você não espere uma reta assim, não, porque você vai se frustrar. Essa não é a realidade do que é um relacionamento adulto, tá bom? E eu só atraio filhinho de mamãe. Olhe também para seus pais, tá? Porque o filhinho da mamãe, ele tá querendo o que em você? A mãe, tá? E se ele já tem uma falta, quer dizer que você também tem uma falta para atrair alguém assim. Então, olhe também para sua relação com o pai e com a mãe. Quem que você tá ali buscando também na relação e não tá percebendo? Porque às vezes a gente tá apontando um dedo pro outro. Mas o seu parceiro, ele também é um diagnóstico seu. Porque ele é a sua sombra, ele é a sombra do que você não resolveu ainda. Então, se você atrai um homem assim, é porque você está ressonante com a desarmonia dele. A sua desarmonia atraiu esse homem, então existe em você também. Então, é olhar, por que eu atraio o filhinho da mamãe? O que aconteceu no meu sistema de origem que ainda não está harmonizado para eu atrair um filhinho da mamãe? E aí você vai ter que ir lá no seu sistema e harmonizar isso, curar você na sua alma primeiro, se fortalecer, vir com o seu adulto forte para a relação, e aí você vai mudar a sua postura para não alimentar mais a postura dele de filhinho da mamãe. E aí a gente vai ver como é que ele fica na relação, se ele vai se adaptar a esse novo, entrar na sua dança, ou se ele ainda vai querer continuar sempre querendo a mãe, né, da esposa. E aí, o primeiro passo, indico, de você, né? Vá você para o seu processo de autoconhecimento. Muitas vezes, quando um constela faz o seu processo de autoconhecimento, por mais que você não fale nada, o outro sente na alma. E aí ele começa a dançar também, entrar nesse jogo e se movimentando junto de você para a solução, para o crescimento da relação. Se em algum momento só um se movimenta para a solução, para a cura, e o outro não, quer continuar no papel da criança ferida, aí cabe uma decisão. Mas o primeiro ponto é o quê? Faça você o seu processo de cura para que o seu movimento possa movimentar a relação. A gente não pode fazer por ele, mas o seu movimento
inconscientemente, através das suas atitudes também, seus novos comportamentos, pode colocar ele em uma outra postura, tá? Sem agir diretamente nele, mas indiretamente, tá bom? Já respondi aí, né? Quando atraímos os filhinhos da mamãe e filhinhos do papai, é porque nós também não estamos 100% curados, no pai ou na mãe, ou nos dois. Sim, Tereza, precisa muita coragem pra gente olhar pras sombras. Por isso que eu dou uns puxão de orelha aqui. Fala que ó, vocês estão chegando aqui, estão achando que é igual comer um docezinho, gostosinho, chupar sorvete. Não é, né? É uma responsabilidade sua com você mesmo, né? Olhar para suas dores. E não adianta nada você ficar fugindo disso, você vai viver tropeçando a vida inteira e reclamando a vida inteira que as suas relações não dão certo. Aí eu te entrego de novo na mão. O que você quer fazer da sua vida? Você quer melhorar ou quer continuar postergando e fugindo das coisas que você nunca resolveu, né? Então a gente dá uns puxão de orelha, mas é amoroso pra gente se movimentar. Porque às vezes se a gente não dá um tranco assim, a gente fica ali, ó, na zoninha de conforto, na vida mais ou menos, na relação mais ou menos, ou numa relação, numa vida muito ruim, mas eu tô ali porque eu tô na zona de conforto. Porque eu prefiro ficar no mais ou menos no ruim pra não mexer na dorzinha. Mas se eu mexo na dorzinha, eu vou longe, né? Eu sou abundante, as relações são abundantes. Vamos lá. Sim, Giovana, né? É algo delicado curar, tá? A dor dessa criança. E aí eu falo, a gente tem que ter carinho, amorosidade com a gente, sabe? E um processo mesmo pra ir olhando aos poucos essa criança, acolhendo, curando. O importante, gente, é começar, tá? E dói mesmo. Mas depois que vem a dor e às vezes uma confusão que vem com o processo de autocura, né? Às vezes vem a dor e umas nuvens assim na frente da nossa visão, mas depois que você olha aquilo e cura, aquilo sai e você vê com cores a sua vida, tá? A paz vem, apazigua, tá? Então vamos lá. E é isso, gente. Se você tá falando que o seu parceiro tem a criança ferida, provavelmente você também tem a criança ferida. E aí eu te dou a responsabilidade de você se curar para você mudar a sua postura e vir para um adulto funcional, tá? Evelyn, o que é uma relação disfuncional? Vou falar de novo. São crianças feridas se relacionando. A criança do seu marido se relacionando com a sua criança. E eles são crianças. E eu pergunto, relação afetiva é para criança? Não. Não. Never, nunca. Relação afetiva são para adultos maduros. Que de acha isso de adulto maduro? Adulto maduro é o adulto curado, no pai e na mãe, principalmente. Ele vai lá e ele se cura na fonte. E ele consegue trazer para a vida dele o adulto, amadurecer, tá? Tanto o homem quanto a mulher. Esse é o adulto maduro. O adulto maduro é ele que constrói uma relação funcional. O que é uma relação funcional? Um homem disponível como um homem, uma mulher disponível como uma mulher. Relação afetiva, sexualidade, relação de casal. Relação funcional. Relação disfuncional. Uma criança ferida se relacionando com o papai, que ela vê no parceiro. Uma criança ferida do parceiro relacionando com a mamãe, que ele vê na parceira. Zero sexualidade, aqui não é uma relação afetiva, é uma relação disfuncional que eu não posso jamais chamar de afetiva. Isso aqui não é relação afetiva, tá? São projeções da nossa família, da relação pai e mãe que eu tô fazendo aqui. Não é relação afetiva de verdade, tá bom? Então vamos pro nosso adulto maduro, vamos curar a nossa criança para sermos adultos maduros e termos relações funcionais e atrairmos pessoas também funcionais. Ou se eu estou numa relação, não preciso descartar o meu parceiro se ele não está funcional. Eu posso me curar para fortalecer o movimento dele de cura, para que ele também aos poucos vá se movimentando e que eu tenha outras posturas, porque às vezes a gente está retroalimentando a postura do outro, tá? Então, assim, se eu tô numa criança ferida, aí me perguntaram de rejeição, né? Eu fui rejeitada. O padrão da rejeição é o quê? Quando eu sou rejeitado, existe um padrão forte assim. Eu entro numa relação afetiva e eu dou demais pro outro. Eu tô dando muito pro outro pra ele me amar
e não ir embora. Então a gente acaba fazendo isso. Eu dou demais quando eu tenho esses traumas de rejeição. Dou, pra ele poder me amar, pra eu quase comprar a alma dele, agradar tanto ele, para que ele fique, para que ele não vá embora. Consegue entender? Então a rejeição, né, é um dos principais motivos. Até da dependência emocional. Eu não quero ser rejeitada. Então, eu vou me manter naquela relação, mesmo que seja uma relação de merda, me machuque, seja abusiva, para não ser rejeitada de novo, porque a dor da rejeição, ela é tão grande, ela é maior do que estar numa relação abusiva. Então, eu não saio de lá, para não me sentir rejeitada de novo, igual fui rejeitada, exemplo, pelo meu pai. Tá? Veja se respondeu aí a sua dúvida. Deixa eu ver aqui que eu fiz umas anotações, né? Pra eu não me perder, porque eu vou respondendo perguntas, às vezes eu me perco aqui, e eu coloquei uns pontos aqui pra gente falar, né? E é isso, né? Vamos relacionar com adultos, como adultos curados, maduros, né? Então, prestar atenção o que você tá pedindo do parceiro, será que é realmente pro parceiro que você tá pedindo? Ou é pro pai, pra mãe que você tá vendo ali? Tá? Que a sua criança está vendo ali. E não espere, tá? Que o seu parceiro seja seu salvador. Se você também tá nessa vibe aí de, meu parceiro vai ser o salvador da minha vida vai melhorar quando eu arrumar uma relação afetiva, só vou ser feliz quando eu tiver um relacionamento afetivo. Dá uma ligada no alarme aí, porque isso quer dizer o quê? Estou projetando, querendo compensar algo nas relações afetivas que eu não ganhei de papai e mamãe, tá? A sua vida, ela vai ser boa, feliz, alegre, abundante, não só quando você tiver uma relação afetiva, mas quando você estiver bem com você mesmo. Gente, eu ouço isso direto, tá? E um dia, há anos atrás, eu já falei isso, eu já tive nesse lugar. Tá? Porque eu passei por alienação parental, eu tive problemas seríssimos com rejeição. Então essa já foi minha postura. Então eu falo de um lugar onde eu já estive, tá? O meu calcanhar de Aquiles durante anos foi relações afetivas, tá? E foi o que me fez entrar até também na jornada de autoconhecimento. Porque as burdoadas eram grandes, mas a minha dor não era com as relações. Elas eram projetadas na relação afetiva, mas não eram das relações afetivas. Era do meu sistema familiar, da minha relação principalmente com o pai, tá? Desses problemas de rejeição. Vamos lá, deixa eu ver se eu esqueci de algo. E é isso, eu falei tudo, né? Vamos, então, tomar essa consciência, sair da criança que se relaciona dentro das nossas relações, né? Porque a maioria de nós, é sério isso, a maioria de nós, em algum momento a gente tá nisso. A criança é que comanda a relação e o adulto tá lá atrás esquecido, tá? Porque o trauma, ele veio com tudo, a criança veio com tudo e ela vem pra minha relação afetiva compensar o que ela não ganhou. E aí o adulto se perde. O adulto não está presente na relação, é uma criança. Então, venha adulto aqui, ó, assuma a sua relação, acolha, cure a criança, tá? A gente vai olhar mais um pouco disso, né, ao longo dos dias aí. Daqui a 5 dias, dia 20, tem um encontro. A gente vai trabalhar a abertura do nosso coração para amar, para o amor, para as relações, tanto para quem já está dentro de uma relação e não consegue se abrir, tanto para quem quer entrar em uma relação, né? Às vezes você sente que você tem medo, não consegue se entregar 100%, não consegue confiar no outro, sempre fica pensando negativo, que vai dar errado. Então, se você tem isso, né, já vamos para o próximo encontro, tá? Dia 20. E dia 20 a gente vai trabalhar com outra técnica, com a terapia multidimensional, tá? E no dia 25 a gente vai trabalhar com constelação familiar. A gente vai trabalhar outra lei, que é a ordem, relação em ordem, tá bom? Então não se esqueçam, vão lá no link da bio, já se inscrevam. Eu vou deixar a gravação da live. Esses encontros, quem não puder estar ao vivo, vai ficar gravado também, tá? Deixa eu só dar mais uma olhada aqui se tem mais algum comentário. Isso, a Paty, eu estou descobrindo isso tudo agora com a terapia. Sim, né?
E é um presente pra gente, Paty. Igual eu falei, eu fui parar na terapia por causa de dores profundas de relacionamento. Mas graças a Deus, porque foi um jeito de eu chegar lá, né, e olhar pra mim. Porque às vezes a gente acha que tá indo pra terapia pra ter uma relação boa, afetiva boa. Na verdade, o objetivo ele é bem maior do que uma relação afetiva saudável. O objetivo é você estar saudável. Então é isso, não adianta você olhar pra relação e achar que você só vai modificar a relação. Você vai se modificar, tá? Então você tá aqui comigo, você não vai ficar no superficial pra modificar uma relação. Você precisa se modificar para as coisas lá caminharem, tá bom? Julguei minha mãe e fiz tudo igual, mas é isso que acontece, né? A gente julga e repete os passos. Deixa eu ver, quando a mãe fica viúva aos 32, com 6 filhos em casa. Às vezes essa mãe que ficou viúva, Paty, ela não conseguiu, né, dar toda a atenção para essas crianças. Às vezes essa mãe, ela tem que trabalhar, ela tem que ser dona de casa, ela tem que dar conta de 6 filhos, né? E aí essas crianças, às vezes, vão ter dores contra essa mãe, frustrações, porque vão esperar mais dessa mãe, não vão receber. Por quê? Ela não dá conta, ela tem 6 filhos, o marido morreu, ela precisa trabalhar, ela precisa assumir papel do masculino, do feminino dentro da casa, e ela não vai conseguir ter toda aquela energia, aquele amor que a criança espera, tá? E aí vem mais um exemplo de quando a sua criança se fere, tá bom? Talvez tenha um buraco aí na alma que aconteceu. E é olhar. Alguma dica para que a gente evite essa busca de pai e mãe? A dica é a dica de ouro, é curar na fonte, é se curar neles. Olha para pai e mãe e vê o que ainda tá pendente aí, tá? E é isso, é autoconhecimento. É autoconhecimento, não tem outro caminho, sabe? Não tem outra receita a não ser autoconhecimento. Deixa eu ver. E é isso, meu povo, já ficamos aqui uma hora e pouquinho. E vou deixar vocês com essa deixa de hoje, espero que eu tenha ajudado aí, né? Trago bastante informação. E vamos caminhando, ainda temos mais 2 encontros aí, lembrando que os próximos a gente vai trazer teoria, abertura de consciência, mas também movimentos. Vão ter movimentos aí de alma, tá? Pra gente trabalhar a alma inconsciente, ok? Vai ser um pouco diferente. E vai ser no Google Meet, por isso é importante vocês entrarem lá no grupo, tá? Então é isso, eu agradeço a presença de todos, tá? Quem quiser conversar comigo pode me chamar no WhatsApp, também tem ali na bio o link, ou pode me chamar no direct que a gente conversa, tá? Um beijo no coração e até a próxima. Eu vejo vocês, tá? Até segunda, já tá chegando.